Aleluia. Está feliz hoje? A gente começa a Copa. Quem gosta de futebol está feliz. Uma honra estar aqui com vocês. Uma honra poder falar do amor de Jesus. O Helder mandou aquela mensagem ontem para mim. Se eu poderia estar aqui hoje. E eu gelei. Tem lugar que eu tremo na minha vida para pregar é no cinema. Porque eu pregar para as pessoas que te conhecem é mais difícil. Você não consegue fazer daquele miguezão. As pessoas te conhecem. Esses dias faz 2 semanas eu preguei no cinema do Shopping Curitiba. E o tema da mensagem foi o bom combate. E a minha esposa, ela fica meio de cara quando eu prego coisas relacionadas que leve uma violência verbal, assim, a falar sobre o combate. Ainda que eu tenha pregado sobre o apóstolo Paulo. Eu estava em casa conversando com a minha esposa. Eu estava montando a próxima pregação na minha vida. E o lugar perfeito para montar uma pregação para mim é o chuveiro. E lá eu tomo banho sentado, eu encosto a cabeça assim na parede assim. E fico ali com aquela água a 220 graus ali. Sapecando o couro. E ali eu começo no barulho da água do chuveiro na minha cabeça. Eu começo naquele silêncio. Vem uma pregação inteira na minha cabeça. Aí no meio daquela fumaça de glória, eu chamo minha esposa, senta no vaso e conversa comigo. Só faço escotilha assim com a mão para ela me ver. E falo, escute o que está no meu coração e tal. Eu compartilhei com ela o que eu vou falar hoje. E foi muito legal porque ela começou a chorar. Eu falei assim, meu Deus, por que você está chorando? Ela tem um olhão de mangá gigante, começou a molhar tudo o chão no banheiro. Por que você está chorando dela? É que você fala tão bem do amor de Deus, não pregue mais sobre outra coisa. Só pregue do amor de Jesus. Eu falei, Mas o texto que eu quero falar na palavra de Deus, e hoje, eu estava pensando assim, se tiver um visitante na igreja, talvez seja um pouco difícil para mim. Porque eu precisava que todo mundo fosse filho para ouvir essa palavra. Essa é uma palavra para você que nasceu de novo. Para você que já teve um momento da sua vida onde você entregou a sua vida para Jesus. Existe um texto da palavra de Deus que fala em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem Jesus. E esse texto simples, de simple test. Ai, meu Deus. Sorry, I don't speak in English. But Brazil is a good place. And we won the World Cup. Esse texto, ele fala sobre 4 homens que estavam pescando.
E de repente passa um cabeludo e fala: bora. E eles: bora. Esse simples texto, mais para frente vai falar sobre Mateus, talvez capítulo 9, 10, vai falar sobre o escritor do texto, Mateus, que estava na mesa da coletoria. Ele trabalhava para Roma, coletando impostos. Jesus passa e fala: bora. E Mateus: bora. E eu comecei a lembrar na minha vida, e eu queria que você voltasse num dia na tua vida e se lembrasse do dia que o cabeludo passou por você e falou: bora. E você disse: bora. Eu comecei a me lembrar do dia que eu estava buscando Deus de tantas formas. E o homem, ele busca Deus de muitas maneiras. Como o Elder falou, o homem busca Deus no Santo Daime, ele busca Deus gritando no estádio, gritando no trânsito. Ele está buscando algo maior, algo que vá além dele. O homem está buscando algo que transcenda quem ele é. Não pode, o homem, ele busca algo maior do que ele. E de repente passa o cabeludo e diz: bora. Mas o que Jesus tinha, que fez desses homens que tudo que eles eram perdeu o valor. A Bíblia fala que esses homens, 2 deles eram pescadores, e eles largaram as suas redes, os seus barcos, e foram seguir Jesus. Outros 2 homens, eles eram pescadores, estavam arrumando as suas redes, passando por dias de manutenção com o seu pai, e largaram as redes, largaram o barco e largaram o próprio pai para dizer: bora. E o tema dessa mensagem, do começo dessa mensagem, é: que glorioso dia foi esse? Eu queria lembrar de você, quando você consegue se lembrar qual foi o teu dia glorioso? Você consegue se lembrar quando Jesus passou na tua história? Quando que ele entrou e começou a fazer sentido tudo para você? Quando foi o dia que você largou as tuas armas? Quando foi o dia que você descobriu um tesouro maravilhoso? E tem um outro texto na Bíblia, se você tiver paciência, porque eu sou descoordenado. A Bíblia fala em Mateus capítulo 13: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse texto, ele fala sobre um homem que procurava um tesouro, e quando ele encontrou, ele vendeu tudo e comprou aquela terra que tinha aquele tesouro. Tudo perdeu o valor que ele tinha. E eu queria dizer para você, meu irmão, talvez a tua mente está confusa hoje. Talvez você está vivendo dias que você fala: cara, eu pensei que eu estaria vivendo dias melhores. Mas eu queria te lembrar do primeiro dia. Eu queria te trazer à memória um tempo onde a tua vida deu uma reviravolta. Eu queria te lembrar de um dia que a tua vida ela mudou. Eu queria te trazer a esperança, aquele sentimento, para que você volte a acessar esse lugar de fé, esse lugar de esperança na tua vida. Houve um dia que o cabeludo de Nazaré passou por você e disse: bora. E você disse, repita comigo: bora. Teve um dia que ele apareceu para mim. E ele apareceu de várias formas, durante muitos anos. Mas teve um dia que ele apareceu sem ninguém falar nada. Ele apareceu simplesmente com uma impressão no meu coração de que nada mais tinha valor. E a gente acha que Deus, Ele é o alvo da nossa adoração.
A gente vê Deus de um jeito errado. A gente coloca Deus numa caixinha onde eu não preciso de Deus agora, porque para isso eu sou bom. Eu não preciso de Deus no meu trabalho, porque nisso eu sou bom. Eu não preciso de Deus pregando, porque eu tenho uma boa eloquência, eu tenho uma boa oratória. Eu não preciso de Deus nos meus relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, porque nisso eu sou bom. Eu não preciso de Deus. E a gente acha que Deus é, sei lá, é uma pokebola que eu vou usar em determinado momento e falar assim: vai Deus e paga meus boletos, onde? Né? Vai Deus e conserta o perdão do passado. E a gente acha que a gente pode pegar Deus e utilizar Ele como uma palavra de poder. E a gente daí usa o nome de Jesus sem o menor zelo, sem o menor temor. A gente declara sobre coisas que Deus não mandou. A gente faz as coisas sem temor, sem fé, porque a gente quer usar no devido momento, na hora que a gente quiser, de acordo com a necessidade que eu acho que eu tenho. E eu descobri algo na minha vida, que Deus, que o Senhor Jesus, Ele não é o alvo, mas Ele é a lente dos meus olhos. Quando a Bíblia fala que é um tesouro que eu encontrei, que tudo perdeu valor, Ele quer dizer que a partir da tua vida, a partir de agora a tua vida vai viver em função daquele tesouro. Quando eu entendi na minha vida que tudo perdeu valor, não é que a minha esposa não tem valor, meu filho não tem valor, meu trabalho não tem valor, mas é que nele tudo tem o devido valor. Porque antes de Jesus, antes daquele grandioso dia, a gente dava valor para algumas coisas. Então eu enchi meu corpo de tatuagem, e até que um dia não coube mais tatuagem. Aí eu enchi minha cara de piercing, enchi tudo, e tem muitas pessoas que se suicidam, porque não tem mais o que fazer, não tem mais o que modificar. Vamos arrancar um braço, daqui a pouco arrancou os dois. E a gente vai tentando. Então eu vou tentar nessa carreira de cocaína, eu vou tentar enchendo o bucho de cachaça, eu vou tentar comendo, e eu vou tentar, e eu nunca vou conseguir. Mas quando eu encontro, eu queria dizer que você já encontrou isso. Tudo tem o seu devido valor. A partir do momento que eu tenho Jesus como um poder que eu uso Jesus para aquilo que é bom para mim. Mas quando Jesus é a lente dos meus olhos, eu vejo tudo como Ele está vendo. E a partir disso, todas as coisas eu vejo como Ele vê, como Ele valoriza. E aí tudo passa a ser santo. Pescar com os meus amigos passa a ser santo. Se eu estou em casa jogando o meu videogame, passa a ser santo. Se eu estou assistindo um filme, passa a ser santo. Por quê? Porque tem um santo fazendo. Então não é mais um papel, não é uma separação que eu faço. Isso é santo, isso não é. Se é lá na Inc, no cinema, é santo. Se é na pracinha jogando bola, não é santo. Não. O que santifica as coisas é o santo em você, é você. Mas eu quero voltar àquele dia. Talvez naquele dia você perdeu o teu machado, e talvez você tenha aquela: quero voltar ao primeiro amor. Já cantamos tanto essa música, se você é tradicional. Ao primeiro amor, eu quero voltar a ti. Eu penso assim, cara, eu não quero voltar ao primeiro amor. Eu quero continuar subindo o degrau do amor. Eu quero subir, eu quero ir mais profundo. Eu quero avançar os degraus da fé. Eu quero subir na carreira da fé, o que Deus está me propondo, e não ter saudade do início. Mas o início, Ele me fala algo maravilhoso: um dia que eu converti. E o que meu coração está clamando muito nesses dias é me lembrar do começo. É me lembrar que naquele dia
o dia que eu conheci Jesus, eu estava lá com os meus amigos, com a minha família. Eu lembro do profundo amor que Jesus colocou no meu coração pela minha família e pelos meus amigos. Eu lembro que no dia seguinte, eu saí com os meus amigos, e eles, era de praxe, eu gostava de tomar caipirinha. Chico, uma caipirinha para você? Eu, não, cara, não quero. Mas por quê? Cara, não preciso mais. Chico, você é contra álcool? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu lembro que eu precisava daquela coragem que o álcool me dava, para viver uma vida que eu não conseguiria viver sem ele. Então eu buscava algo que me desse coragem, ou que me desse uma desculpa para ser burro. Não, eu estou bêbado. E aí eu descobri uma presença que mudou a lente dos meus olhos. E o que há de melhor na lente desses nossos olhos é que uma das características da conversão é que você olha sempre para você e você passa a olhar o defeito do outro. Ao invés de você olhar para o outro, você começa a olhar para si. Olhar para si é maravilhoso. Mudar a si mesmo altera todo o ambiente. E eu me lembro do começo da minha conversão. Eu não queria mais nada, eu só queria Jesus. Eu tinha dinheiro no bolso, eu tinha bons amigos, eu tinha de tudo, mas eu queria ir num retiro. Eu queria louvar a Deus. Eu queria conhecer mais o Senhor. E eu era um bebê na fé, eu tinha aquela Bíblia, linguagem de hoje, que tinha um surfista na capa, com capinha dura, com anotação no meio, com umas coisas assim. E eu era um bebê na fé, e essa era a minha Bíblia. Eu lembro que eu conhecia minha esposa, e ela já era mais desenvolvida na fé, e ela olhou para mim e falou: nossa, que legal essa tua Bíblia, né? Você tem 10 anos. E eu nem leio, né? A gente carrega porque está no retiro e tal. Mas eu lembro que isso daí marcou a minha... Eu nem sei o que eu fiz com aquela Bíblia, acho que eu dei para alguém. Acho que é por isso que eu tenho tanta Bíblia de estudo na minha casa, traumatizou aquele encontro. Mas eu lembro que no começo de tudo, eu tentava acertar, eu tentava conhecer melhor Jesus. E aí começou a minha vida, um mês de convertido, eu conheci a Zoiuda. Zoiuda é minha esposa. E eu não queria uma namorada. Só que a partir do momento que Jesus ele tinha meu coração, ele podia me dar uma esposa, porque eu ia colocar ela no lugar correto na minha vida. Então, a partir do momento que Jesus tinha meu coração, ele pôde me dar o coração de uma mulher. Então eu comecei a namorar com ela um tempo depois. 1 ano depois de convertido, eu me casei com ela. 1 ano e 3 meses depois. No meio daquela coisa boa, viagem de navio, e está tudo certo, a gente começa a passar por um buraco profundo na nossa vida. Então eu e minha esposa passamos por aproximadamente 7 anos difíceis. Perdemos a casa que a gente morava, tivemos uma gravidez com a minha esposa tendo uma paralisia facial severa. E você sabe que o homem ficou careca, está engraçado, ficou gordo, está engraçado, mas qualquer característica que você muda numa mulher, ela perde, a mulher perde. Então minha esposa, quando meu filho nasceu, ela não conseguia sorrir, porque ela não podia tomar medicação, senão faria mal para o bebê. Então ela ficava séria nas fotos, porque se ela sorrisse, ela só mexeria um lado do rosto, e aquilo foi traumático para ela. E a gente passando necessidade financeira, passando por um monte de coisa, e foi complicado.
mas nós tínhamos algo em comum, eu e ela. A gente tinha Jesus. E em nenhum momento ela olhou para mim e falou assim: se eu soubesse que ia ter essa vida, tinha ficado com o papai. Ou quando o nosso filho foi diagnosticado com uma doença que eu passei a carga genética para ele, em nenhum momento minha esposa: pô, já tem você me sarneando, agora mais um para me dar dificuldade. Em nenhum momento. E eu vi que durante 7 anos eu e minha esposa apanhamos da vida profundamente. E de tanto apanhar, Deus manda uma pandemia. Só que acontece que quando a pandemia veio, estava eu e minha esposa de pé, porque muito tínhamos apanhado. O mundo inteiro sofrendo, o mundo inteiro com depressão, o mundo inteiro passando N coisas, e eu e minha esposa e o meu filho estávamos de pé. Olhando para trás da minha caminhada, gloriosos 7 anos de sofrimento, que me fizeram estar de pé nos dias mais cruciais dessa nova geração. Aquilo que eu achei que era o inimigo querendo me destruir, era Deus me mostrando e me ensinando a ter fé, me ensinando a dar valor ao que eu deveria valorizar. Porque um homem que encontra um tesouro, ele vende tudo, e ele compra aquela terra, e aprende a dar valor no que realmente deve ter valor. Algo que aconteceu na minha conversão, que tudo perdeu o valor demais na minha vida, mas algo que foi a tribulação que me mostrou a devolver o real valor das coisas para mim. Aquilo que eu tinha ganho no meu casamento estava entulhado na garagem da casa da minha mãe, porque nós perdemos a nossa casa. Uau, nem se compara a ter que largar um país como vocês fizeram. Eu não consigo imaginar o que é largar a tua casa porque o teu país está em guerra. E o pior, o teu país ser o causador da guerra e você ter que ir e as pessoas te olharem: o teu país está atacando a Ucrânia. Nós não conseguimos imaginar o que é isso. Mas como diria um poeta chamado Axl Rose, do Guns N' Roses, a guerra, ela enriquece os ricos e empobrece os pobres. Ela mata o inocente para deixar rico quem já é rico. E algo que Deus me deu, nesse dia que Deus me deu um tesouro, foi um processo de uma caminhada que duraram vários anos. Hoje eu estou aqui na frente com esse microfone na mão. Só que houveram pessoas que pagaram um preço muito alto para que eu estivesse aqui. E é a segunda pergunta que eu quero fazer. Você se lembra? A primeira, o glorioso dia da tua vida. E a segunda pergunta, você sabe quem foi que te trouxe aqui hoje? Você consegue se lembrar das pessoas que pagaram um preço para que você estivesse num cineminha gostoso e confortável nessa manhã de domingo? Você consegue se lembrar dessas pessoas? Não foi o motorista do ônibus, não foi quem te deu o teu carro, mas foram pessoas que você traiu, foram pessoas que você fez mal, foram pessoas que você decepcionou profundamente, e elas ainda permaneceram do teu lado. Você consegue se lembrar? E eu posso citar o nome de várias pessoas na minha vida que eu pisei profundamente na bola com elas, mas essas pessoas não desistiram de mim, a ponto de hoje eu estar com um microfone na frente de uma congregação falando a respeito da palavra de Deus, porque homens e mulheres decidiram não se ofender com a minha arrogância, com a minha preguiça, com a minha safadeza, com o que características que eu sempre carreguei na minha vida e carregava, e essas pessoas pagaram um preço para que eu estivesse aqui. Pessoas que me deixavam com raiva porque me amaram quando eu queria que alguém me desse um soco, porque eu estava com raiva da vida.
um motivo para eu me fazer de coitado. Além de tudo, você me bate.